Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre autorização usando tokens, tá? Esse é um assunto que é bem genérico, eu vou tentar primeiro abordar ele de forma bem genérica, porque qualquer API que vocês forem fazer, independente de ser Java e de ser Spring Boot, vai ter que lidar com esse problema, certo? Então, a gente vai manter primeiro uma discussão mais genérica e depois a gente vai ver um exemplo de um código que já faz a autorização com o token JWT, e aí a gente vai ver classe por classe, vendo o que é que tem de novidade em relação ao que vocês já viram no passado sobre APIs REST com Spring Boot, certo? Ao longo da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, e aí vocês podem falar no chat, que Marcos me avisa, porque aqui eu não tenho acesso, eu não estou vendo o chat, mas Marcos me avisa, ou então vocês podem falar, né, abrir o áudio e falar alguma coisa, tá bom? Então, para começar, vamos revisar um pouquinho o nosso contexto de uma API, né? A gente sempre fala que uma API expõe dados, né? Então, por trás de uma API, existe uma coleção de dados, existe uma base de dados, que vai ser exposta de forma coordenada e, preferencialmente, segura para os usuários dessa API, né? Toda API, ela vai ter dados associados. Não existe nenhuma API que não mantém dados, que gera os dados na hora do que a gente vai usar, tá? Então, inclusive, a razão de uma API existir é exatamente de permitir que esses dados que estão lá guardadinhos no banco de dados sejam acessados de forma coordenada e segura. Esses dados, se a gente for parar para pensar um pouquinho, esses dados são o que as empresas têm de mais valor. Então, em geral, as empresas querem manter esses dados muito seguros e querem expor, através de uma API, apenas o que deve ser exposto, apenas o que deve ser realmente exposto, e apenas para as pessoas que têm realmente a autorização de acessar certos dados, né? Então, em uma API, quando a gente pensa numa API real, né, é bem mais complexa do que a gente está começando a fazer aqui, porque esse curso é muito introdutório. Então, a gente pode imaginar uma API em que clientes diferentes dessa API têm visões diferentes e acessos diferentes a recursos diferentes, tá? Depende do que a API quer expor para cada tipo diferente de cliente, né? Ou até para os clientes que têm papéis diferentes, né? Que é o mais comum, na verdade. Então, se eu tenho um cliente de API que tem um papel de admin, ele pode ter acesso a muito mais coisas do que um cliente do API que é um usuário normal, tá? Então, essa figura é só para mostrar que aqui tem uma aplicação, né? Aqui ainda é uma aplicação monolítica, que é o que a gente está vendo no momento. Essa aplicação acessa dados, né, que são os dados que a API expõe, isso aqui é uma API, e aqui a gente tem os vários clientes acessando essa API, e a gente quer que esses vários clientes só acessem os recursos que que eles têm realmente autorização para acessar, tá? Então, quando a gente fala de segurança, tem duas palavrinhas que são muito importantes a gente entender muito bem o que é que elas significam, que é a autenticação e a autorização, né? Para que a gente permita que usuários acessem só o que eles devem ter autorização para acessar, então, primeiro, a gente tem que atestar a identidade dos usuários. Então, eu não posso, enquanto API, eu não posso dizer, eu só posso dizer se um certo usuário pode ou não acessar um determinado recurso se eu souber quem é aquele usuário. Então, primeiro, o usuário precisa se autenticar, que é o famoso login, né? Na autenticação, a gente atesta a identidade do usuário. Então, quando um usuário se autentica no sistema, né, na API, então a API começa a identificar quem é exatamente aquele usuário, e esse processo de autenticação ele tem que ser feito de uma forma que a probabilidade desse usuário não ser ele seja a menor possível, né? Por isso que a gente requer senhas fortes, senhas que a gente não compartilhe com ninguém, porque nesse processo de autenticação é muito comum que a gente use senhas.
E aí, nesse processo, se só o usuário sabe a senha, se a senha é forte, a chance daquele usuário ser ele mesmo é muito alta. Então, o usuário fica autenticado, quer dizer, o servidor tem certeza, assim, certeza entre aspas, porque não dá para ter certeza absoluta, que é aquele usuário a quem ele diz que é. Então, a gente atesta a identidade, isso é um processo de autenticação. Existe um outro processo, que é o processo de autorização, que é, dado que eu tenho um usuário autenticado, quer dizer, eu sei qual é a identidade dele, eu confio que ele é quem ele diz que é, eu vou verificar se esse usuário específico tem o direito de acessar algo, né, algum dado, algum recurso, enfim. Então, dado que o usuário está autenticado, eu vou recuperar informações para verificar se esse usuário deve ter acesso ou não a determinados recursos da minha API, tá? Então, por exemplo, em uma API eu sou a usuário Raquel VL, por exemplo. E aí eu me autentiquei, coloquei lá meu login, minha senha, e eu sou um usuário que é autenticado. O servidor já sabe quem eu sou e ele confia que eu sou quem eu digo que eu sou, porque eu acertei minha senha. E aí chegou o momento de eu, por exemplo, eu quero deletar uma conta, tá? Eu quero deletar o usuário Marcos. Aí o servidor vai ter que verificar se eu tenho autorização de realizar essa ação nesse recurso do usuário Marcos. Né? Obviamente que nesse caso o servidor não vai dar acesso, geralmente a gente só consegue deletar a própria conta. Né? Outro exemplo, eu sou usuário Raquel já autenticado, e agora eu estou usando a API de alguma compra eletrônica. O usuário Raquel é um software, tá? Porque a gente está falando de APIs e o cliente de uma API é um software, né? Então eu posso acessar via um browser, por exemplo, e aí através do browser, o browser que na verdade é o cliente, né? E aí eu quero inserir um novo produto na API lá. Se eu for um usuário normal, obviamente que eu não vou ter acesso a fazer isso. Né? Então, o processo de autorização é verificar quem é que está pedindo, né? Dado que eu estou autenticada, a API sabe quem é que está lá e ela vai verificar se esse usuário tem direito ou não de realizar essa ação que ele quer realizar, seja de ler algum dado, ou de escrever algum dado, ou de modificar, enfim, a ação que ele quer realizar na API, certo? Aqui, nesse nosso curso, a gente vai ver um esquema de autorização chamado Bearer. Tem muitos esquemas de autorização para HTTP, que é o que a gente está fazendo aqui, são APIs REST. As APIs REST que a gente está vendo aqui, elas se baseiam no protocolo HTTP, então tem muitos esquemas de autorização. Um esquema muito usado é o Bearer, que se baseia no protocolo de segurança OAuth 2. A gente também não vai entrar em detalhes, porque é uma coisa gigantesca, mas, basicamente, esse protocolo de segurança do OAuth 2, ele vai permitir que a gente faça, vai permitir autorização HTTP. Então, a gente está naquele segundo passo de autorização, que é se aquele usuário que já foi autenticado, se ele tem direito ou não de realizar algo. E, inclusive, esse protocolo permite que a entidade que dá o código de acesso para autorização seja outra, que nem seja sua API. Então, por exemplo, quando a gente entra numa aplicação, considerando que o browser é o cliente, né? A gente está falando de uma aplicação web com front-end, que é o browser. Considerando que o browser é o cliente, muitas vezes a gente vai acessar APIs através do browser, né? Que vai ser o cliente, e a gente acessa usando o usuário Google ou usuário Facebook, né? Significa que quem me dá um código de acesso que vai ser avaliado pelo servidor é a Google, é o Facebook. Então, esse protocolo ele foi muito feito para resolver esse problema também, de como é que a gente lida com essa questão de pegar códigos de acesso em um servidor, mas usar esse código em outro servidor, tá? Aqui não é o nosso caso, como a gente está na introdução ainda, a nossa própria API é que vai gerar esses códigos de acesso,
e ela própria depois vai avaliar esses códigos para ver se eles são válidos ou não, tá? Esse esquema de autenticação, eu estou chamando de código, só para ficar genérico, mas a palavra mais correta seriam tokens, tá? Então, a ideia é que quando eu me autentico, seja no servidor da API que a gente está desenvolvendo, seja em uma API de terceiro, como o Google ou Facebook, eu recebo um token. Um token, imagino que é uma string, certo? String normal. Só que ela é codificada, a gente não consegue ler ela, um ser humano não consegue ler ela. Então, a gente recebe um token na hora da autenticação, e é esse token que tem que ir em cada acesso à API, nas requisições HTTP que a gente vai mandar futuramente para essa API, tá? Aí eu chamei esse token de código de acesso aqui. Então, eu posso receber um token da Google e usar em outra API, e é esse protocolo alto, esse esquema alto de segurança que vai definir certas regras de como é que se faz isso, tá certo? Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai entender um pouquinho de como é que é feito, porque a gente vai usar esse esquema de segurança, tá? Uma coisa muito importante desse esquema é que os tokens não podem ser modificados por terceiros, tá? Tem uma dúvida? Os tokens não podem ser modificados por terceiros, tá? Então, se uma entidade, se um servidor emite um token de acesso e alguém modifica esse token no meio do caminho, né? Isso é um problema de segurança de meio de caminho, né? Alguém no meio do caminho pega esse token, modifica esse token, joga o token modificado, o servidor, ele vai, com certeza, ele vai identificar que esse token foi modificado, tá? Então, essa é a grande jogada desse esquema de segurança. Os tokens, eles até podem ser lidos, o conteúdo dele até pode ser lido quando a gente envia entre o cliente e o servidor, entre uma entidade e outra, mas se o token for modificado, o servidor vai perceber, certo? Então, essa figurinha é para a gente entender mais ou menos como é que funciona o esquema. Imagina aqui um browser, aqui tem eu peguei essa figurinha de algum lugar, então ela está em inglês, mas aqui tem um browser, mas pode ser qualquer cliente, tá? Pode ser um smartphone, pode ser um tablet, enfim, pode ser qualquer cliente. E pode não ser um browser, pode ser uma aplicação cliente específica também. E aqui está o servidor, né, que é o servidor da nossa API. Esse é o exemplo simples, mais simples que eu falei, que a gente vai se autenticar na nossa própria API, né? A gente não vai se autenticar em uma API de terceiros. Então, o cliente vai mandar requisições HTTP para o servidor e o servidor vai sempre responder com respostas HTTP, né? Espero que a esse ponto isso já deve estar claro, porque a gente está falando de uma API REST, tá? O cliente vai, então, mandar um post para recurso, users login, nesse caso aqui. E ele vai passar o username dele e a senha dele, que é o comum, né? É o mais comum que a gente encontra. Esse servidor vai receber essas informações, então ele vai, por exemplo, passar o username e a senha num JSON no corpo de uma requisição HTTP, e a URI dessa requisição é /users/login, tá? Quando o servidor recebe isso, né, ele vai recuperar na base de dados de usuários, esse usuário vai recuperar, para ver se esse usuário realmente existe, né, com esse username, se ele existe, recupera a senha, pega essa senha, compara com a senha que foi enviada na requisição HTTP, se essa senha estiver correta, então o servidor vai gerar esse token usando uma chave secreta, tá? Então, esse token, a gente vai daqui a pouco ver mais detalhes sobre ele. Ele pode ter informações, por exemplo, o username do usuário pode ir no token, o tempo de expiração do token sempre vai no token, qual é o tipo de algoritmo que foi usado para codificação também vai no token, qual é o tipo de token, se é um JWT ou se é outro tipo de token, enfim. Isso tudo vai de informação no token. Mas vai também uma assinatura. Então, imagine que todo o conteúdo que vem no token, eu pego todo aquele conteúdo e eu jogo, imagine que eu jogo numa função hash aí que ninguém sabe, junto com uma chave secreta, que só quem sabe é o servidor, e gera uma assinatura para aquele conteúdo
e aqui eu tenho o token. E aí eu envio esse token para o cliente, tá? Quando o cliente recebe esse token, a partir desse momento, quando o cliente vai acessar qualquer recurso dessa API, ele vai enviar esse token no cabeçalho de autorização das requisições HTTP que forem sendo enviadas. Então, as requisições HTTP, vocês lembram que tem um cabeçalho, tem a carga, enfim. O corpo, né, tem o cabeçalho e tem o corpo. No cabeçalho, existe um cabeçalho específico, que é o authorization. Então, authorization, dois pontos, que a gente coloca lá o token, e aí, quando a gente manda uma requisição para um determinado recurso com esse token, o servidor, quando recebe, ele vai checar a assinatura do token para verificar se o token foi modificado ou se é exatamente o token que ele tinha gerado para aquele usuário. Se o token for validado e não tiver o tempo expirado ainda do token, então o servidor vai verificar se esse usuário tem acesso ou não ao que ele está solicitando e manda a resposta para o cliente, tá? Então, isso aqui é o que acontece normalmente. Na hora do login, o cliente recebe um token que foi gerado, se o login que é a autenticação, se o login for bem sucedido, o servidor vai gerar um token, esse token é entregue para o cliente, e o cliente, a partir desse momento, começa a usar esse token para poder acessar os recursos da API, certo? Esse token, ele leva algumas informações que o servidor pode ler, se for um token que, por exemplo, leva quem é o username, o servidor pode ler quem é o usuário e ver se esse usuário específico pode ou não realizar a ação na API que está solicitando, certo? Quando esse token expira, o usuário teria que fazer um novo login, né? Para recuperar um token novo. Ok? Dúvidas até aqui? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autenticação, né? Quem define o tipo de autenticação da API é o desenvolvedor da API, né? Somos nós que somos os programadores de back-end. E aí, toda vez que a gente fala de usuário, né, a gente pensa que esse usuário precisa de uma identificação, que a gente às vezes chama de login, né? Logon, né? Tem uma identificação do usuário, que a gente pode usar o CPF, pode usar o e-mail, enfim, cada aplicação pensa do jeito que achar mais adequado, né? Projeta isso do jeito que achar mais adequado. E além desse ID único de cada usuário, a aplicação também, a gente também requer algum segredo, né? É algo que só aquele usuário pode ter, ou algo que só aquele usuário pode saber. Então, o mais comum é que esse segredo seja uma verificação de uma senha, né? E aí a gente pode ter regras, né, de segurança, de senhas fortes. Então, às vezes a gente vai criar um usuário em algum site, por exemplo, e aí vem, tem que ter 8 caracteres, tem que ter pelo menos um que seja maiúsculo, tem que ter pelo menos 2 números, ou pelo menos 2 caracteres especiais, enfim. A gente pode definir isso para o que é uma senha válida, né? Tudo isso pensando em tornar esse segredo um segredo mais forte, né? De forma, porque o login, ele tenta atestar que aquele usuário que diz que é ele mesmo. Então, quanto mais forte for esse segredo, melhor, né? Algumas aplicações mais de missão crítica, que requerem muito mais segurança, elas podem usar íris, né? Porque aí só se alguém tirar o olho do outro e levar lá para fazer o login. Ou usar digitais, enfim. Tem uma série de estudos para que seja possível, né? Mas ainda é algo um pouco distante da gente. E aí o login é uma operação de post, o método HTTP que é usado no login é um post, porque na verdade eu vou, no fundo, eu vou mandar informações, né, do ID do usuário e a senha, ou seja lá que segredo estiver sendo usado, vou mandar essa informação, e eu vou gerar uma informação que é o token que vai ficar lá no servidor.
né? Então, eu estou fazendo um post de login. E o servidor, ele vai, através dessas informações que a gente manda, de ID e do segredo, ele vai recuperar na base de dados este usuário e vai avaliar se o segredo está correto ou não, né? Então, se o segredo que eu recupero para esse usuário lá na base de dados, se ele é igual à senha, né, vamos supor, é igual à senha que foi passada, então essa operação de login foi bem sucedida, o usuário está autenticado, quer dizer, o servidor confia que esse usuário é quem ele diz que é, tá? E aí, nesse caso, um token vai ser gerado pelo servidor. E esse token vai ser retornado na resposta HTTP, que vai ser enviada para o servidor junto com o código de status, porque lembra que o HTTP sempre tem que enviar de volta um código de status. E o código de status é o ok, né? Deu tudo certo, o usuário está autenticado. Se a senha recuperada do BD for diferente do que foi passado pelo usuário, né, pela requisição que chegou, né, então a operação de login, ela foi bem sucedida, no sentido de que ela não foi um pedido mal formado, né, chegou um pedido, vinha um ID de um usuário, vinha uma senha, então a gente pode considerar que foi bem sucedida, mas o usuário não foi autenticado, porque o segredo não bate, né. Ou o usuário não foi autenticado porque esse usuário não existe, por exemplo. Nesse caso, a gente não gera o token, porque a senha, ou o usuário não existe, ou a senha foi diferente, e a gente não vai gerar o token, e a gente precisa responder alguma coisa, né? O que é que vocês acham que a gente deve responder em termos de código HTTP para o cliente nesse caso? A pergunta é a seguinte: se a gente faz, eu recebi um post para login, e aí eu recebi um usuário, recebi uma senha, e essa senha não bateu com a senha que está lá no BD desse usuário. O usuário existe, mas a senha não bateu com a senha que está lá no BD. Ou então esse usuário nem existe. E aí eu nem consigo recuperar a senha dele porque esse usuário nem existe. E aí, o que é que vocês acham que a gente deve responder para o cliente? Essa é uma pergunta que não tem a resposta certa, tá? Então, qualquer coisa que vocês responderem é apenas discussão da gente aqui pra gente. Ó, o Rosivaldo tá achando que a gente deve responder um 401. 401 é forbidden, né? Unauthorized. Deixa eu ver qual é o 401. Não autorizado. O que é que vocês acham, pessoal? Mais alguém tem alguma opinião? Thaleson, token não é gerado, é informado algum erro 400. Ótimo. Isso é algo que eu queria. 406, Juan está falando. Todos os erros 400 são os erros que informam que a requisição, que houve um erro, mas esse erro partiu do cliente. Quer dizer, a requisição que chegou aqui, ou eu não posso dar autorização, né, como vocês estão sugerindo, é proibido para o usuário ver isso, enfim. Eu posso retornar qualquer erro desse, tá? Esse é um retorno válido, ok? A discussão aqui é só que, quando a gente está projetando uma API, a gente precisa pensar sobre isso e discutir sobre isso, ok? Muitas APIs seguem uma abordagem diferente, que é, eu vou retornar, ok, tá? Eu vou retornar, ok, porque a operação de login foi realizada, quer dizer, não ocorreu erro, não veio, ela não veio um pedido mal formado, não veio nada de errado, poderia ter dado ok, mas não deu, ou porque esse usuário não existe, ou porque eu recuperei a senha do BD e a senha não bateu, mas eu consegui ir até o fim da operação de login. Então, muitas pessoas indicam que a gente pode retornar o código 200 e, de repente, uma mensagem, em vez do token, uma mensagem de erro que indica o erro, né? Claro que a gente não vai dizer usuário não existe, porque se alguém tentando se passar por outra pessoa, ele já vai ter a dica de que o usuário não existe. E a gente também não vai dizer a senha está errada. Porque se alguém tentando, ele vai dizer, esse usuário existe, mas é a senha que está errada. Então, a gente passar uma mensagem de usuário ou senha
errados, alguma coisa desse tipo, tá? Então, fica a cargo do desenvolvedor da API, do projetista da API, identificar qual é o código de retorno. Nenhum dos que vocês falaram aqui está errado, da família 400, mas também não estaria errado retornar um 200 com alguma mensagem de erro indicando que a autenticação não foi bem sucedida, ok? É bom que a gente tenha esses códigos HTTP muito claros na mente da gente, porque isso faz parte do projeto da API, tá? Então, aqui eu coloquei de novo, eu já tinha passado para vocês, mas coloquei de novo aqui o site da Mozilla, de uns tutoriais, e aqui eles explicam cada códigozinho, né? Às vezes a gente está fazendo uma API, e aí a gente chega numa situação que a gente fica na dúvida sobre qual o código, né? Isso é muito comum, tá? Não é porque vocês estão começando. Claro que com o tempo, quem projeta APIs há muito tempo, né, vai tendo isso muito mais claro, vai formando dentro da mente um modelo mais bem específico de que códigos retornar, tá? Mas isso é algo que precisa ser muito bem pensado na hora que a gente está projetando a API, certo? Tanto isso quanto aquela questão dos métodos, né, do HTTP, o POST, o DELETE, PET e por aí vai, e o GET, tá? Então, as três famílias mais importantes são a família 200 de código de retorno, são a família 200, a 400 e a 500. A 200 sempre vai indicar sucesso, tá? Aí tem lá, foi criado, é created, eu acho que é o 201, ok, que é o 200, enfim, sempre vai indicar sucesso. O 400 indica erro de quem gerou a requisição, quer dizer, um erro que veio do cliente, não foi um erro que aconteceu no serviço, no servidor, tá? E já o 500 é um erro que acontece interno dentro do servidor, então a requisição chegou toda bem formada, mas o servidor errou, né? Eu também poderia dizer que a não autenticação seriam 500. Raquel, acho estranho, mas algumas pessoas podem achar que isso é o mais adequado para a sua API, entendeu? Então, isso é uma questão de quem está projetando a API, certo? E aí, conhecer esses códigos é bacana para a gente tentar manter a comunicação correta entre o cliente e o servidor, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse token, agora de uma forma mais específica, porque aqui, quando a gente consegue, quando a gente tem um login bem sucedido, então o servidor vai gerar um token, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse token, que ainda deve estar confuso na cabeça de vocês, mas aqui a gente já vai falar sobre o token JWT, ok? Num token JWT, ele vai ter três partes nele. Imagina que um token é uma string mesmo, tá? E aí esse token tem três partes. A primeira parte a gente chama de cabeçalho, tá? É uma parte que ela sempre traz apenas o algoritmo que é usado para a codificação do token. Nesse caso aqui de exemplo foi HS256. E qual é o tipo do token? Nesse caso é um token JWT. Na segunda parte, é a carga útil, é o payload do token. Nessa segunda parte, a gente vai ter informações a respeito desse usuário que está tentando se autenticar, ou pedir, que se autenticou, na verdade, né, que está no futuro pedindo autorização. Então, por exemplo, e outras informações também a gente pode ter. Sempre no formato chave-valor, certo? Isso aqui são JSONs, né, que dá para representar muito bem que representam o payload e o cabeçalho dos tokens, tá? Então, dentre essas informações aqui, em inglês, são chamadas de claims, mas eu traduzo como declarações, tá? Então, por exemplo, existem algumas declarações que são públicas, porque alguém já cadastrou em um cadastro de declarações de JWT, que tem esse link aqui embaixo, que vocês podem ver depois, tá? E algumas declarações que são privadas. Então, se você está desenvolvendo uma API e você acha que tem uma declaração que é genérica o suficiente para muita gente que está desenvolvendo a API usar,
Então, você vai submeter um pedido para inscrever uma declaração pública aqui no IANA, tá? E aqui você consegue ver quais são todas as que todas as declarações públicas que existem e quem foi que solicitou que essa declaração pública fosse criada como pública, tá? Então, por exemplo, name, sub, a gente sempre usa, porque o sub, ele significa que é o sujeito por trás do token, é o ID do usuário que está por trás do token, tá? Issuer, por exemplo, se foi Google, se foi Facebook, ou se foi a gente mesmo, né? Se foi a gente mesmo, não precisa usar, mas se é um token que foi gerado pela Google, mas eu vou usar na minha aplicação aqui, eu vou identificar quem foi que gerou esse token, tá? Então, aqui tem todas as declarações públicas que já existem, certo? E aí, antes de pedir para criar qualquer declaração pública, a gente tem que vir aqui para ver se não já existe. E além das declarações públicas, a gente também pode e deve usar, claro, as declarações, privadas, tá? Declaração privada, antes de usar, a gente tem que ir lá no registro para ver se aquilo não é público, né? E aí, se não for, a gente pode usar como a gente quiser. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, sub e name são declarações públicas, tá? Admin é uma declaração privada que eu, junto dos outros projetistas dessa API, a gente identificou que seria interessante passar aqui true ou false para o admin, para a gente identificar quem são usuários admin, quem são usuários normais, para dar essas autorizações no futuro, certo? Então, depois, no token JWT, ele pega esse conteúdo do cabeçalho e esse conteúdo do payload e gera uma assinatura. Imagine só que é uma função hash, mas essa função recebe tipo uma semente, que é uma chave secreta. E aí, se essa chave secreta muda, a assinatura que é gerada para esse conteúdo aqui muda também, tá? Então, eu vou gerar essa assinatura desse conteúdo com base nessa chave, que só o servidor que está gerando esse token que deve saber. Então, essa chave deve ficar guardada realmente as 7 chaves. E esse servidor, ele vai gerar essa assinatura e vai devolver para o cliente, esse token, né, na resposta da autenticação. Então, eu me loguei, coloquei lá meu login, minha senha. Aí tem o browser lá que vai se comunicar com a API em meu nome, né, que é o software cliente. E aí, esse browser vai mandar uma requisição HTTP com essas informações do meu ID de usuário e da minha senha. Lá o servidor vai verificar se esse ID e essa senha são válidos para validar essa autenticação. Uma vez que esse ID existe e a senha que eu passei é exatamente igual à senha que está armazenada para mim no banco de dados, esse servidor vai gerar esse token, tá? E ele vai gerar essa assinatura para esse token. Aqui no payload, geralmente também tem o tempo de expiração, tá? Que eu peguei esse exemplo pronto, aí depois ele acabou nem sendo tão bom. E aí vai gerar, com base na palavra secreta, uma assinatura para o conteúdo desse token. Aqui de lado é um token de verdade, um token JWT que foi criado, tá? Essa parte verdinha é o header, o cabeçalho codificado, a parte vermelha é o payload codificado, e essa parte azul foi a assinatura que foi gerada com base em algum algoritmo de hash e alguma palavra secreta, certo? Nesse caso, o algoritmo que foi usado foi quer dizer, esse token quem gerou fui eu, é outro algoritmo, nem é esse. É só para mostrar um exemplo para vocês, certo? Então, o token é esse, e esse token vai ser devolvido para o usuário, e depois esse token tem que vir no cabeçalho de autorização dos usuários, tá? Isso aqui é o que eu já expliquei. Então, para validar o token, o que é que acontece? Esse token foi enviado para o cliente. O cliente, na próxima vez que for usar a API, ele vai colocar esse token lá no cabeçalho de autenticação. Aí o servidor vai pegar esse token,
o servidor vai ler o conteúdo que tem aqui nesse token, né? Ele vai saber ler isso aqui. E o servidor vai, para esse conteúdo que ele leu, vai gerar, usando sua própria chave, vai gerar essa assinatura. Se as assinaturas baterem, joia, esse token é válido. Agora vamos ver se esse token não está expirado. Se ele não tiver expirado, o token, então esse token é válido e esse usuário que já foi autenticado, ele está pedindo autorização para um determinado recurso, dado que agora a gente sabe que quem é usuário, por exemplo, aqui tem admin true, né? Se for algum recurso que só admins que possam realizar, esse usuário vai poder, porque eu li no token dele, um token válido, que ele é admin, então eu confio que ele é admin, porque isso foi gerado dessa forma por um servidor de confiança, dizendo que ele é admin, certo? Aí vamos pensar um pouco mais. Por que será que a gente tem que manter essa chave super secreta, né? Só para vocês saberem, essa parte aqui de cima, né, o header e o payload, eles são acessados via uma chave pública, assim, qualquer pessoa pode conseguir ler isso aqui usando o algoritmo de decodificação que foi usado para codificar, certo? Só essa assinatura é que é a parte mais sensível, porque para gerar essa assinatura eu usei uma chave secreta, tá certo? E se eu mudo essa chave secreta, essa assinatura vai ser diferente. E se eu mudo o conteúdo do token, por exemplo, vamos supor que aqui fosse admin false, eu mudei para ser admin true, quando eu uso uma chave, quando eu vou fazer a assinatura vai ser diferente da que eu tinha, certo? Então, o que é que vocês acham que pode acontecer se algum usuário malicioso, né, no meio do caminho, sabe a chave secreta do servidor, que gera tokens válidos? Vocês entenderam a pergunta? Vai dar erro? Por que é que essa chave precisa ser tão secreta? Vamos supor que tem que tipo de erro? Que erro vai dar? O que é que acontece se alguém descobre essa chave? Algum software malicioso descobre essa chave. Joyce, tem acesso a quê, Joyce? Ao serviço que ela requer. Se alguém descobre essa chave, certo? Essa pessoa vai conseguir gerar tokens válidos para o Quer dizer que ela serviço, pode, né? quer dizer que ela pode modificar, não é? Se ela descobrir a chave secreta. Não, qualquer pessoa vai conseguir ler. Você nunca vai mandar senha nesses tokens, porque não existe nenhuma regra de OAuth que diga que esse token não pode ser lido por ninguém, certo? Ah, entendi. A questão é, se alguém souber a chave secreta, esse token pode ser modificado. Então, por exemplo, se alguém souber a chave secreta, esse token pode ser modificado para dizer que o usuário é admin. Antes ele não era admin false, agora ele vai ser admin true, certo? Ou outras, é, ou se alguém souber a chave secreta, pode gerar um token válido de um usuário sem que o usuário tenha se autenticado ainda. O usuário nem se Pode autenticou, então pular, pode pular 2 eu satoshis também. vou, eu vou me passar por outra pessoa, porque eu sei qual é o formato do token, porque a gente consegue ler, né? Isso aí nunca ninguém disse que é um requisito de OAuth que eu não consiga ler os tokens. Eu consigo ler, tá? O que tem lá no payload, no cabeçalho, eu consigo ler. Então, não é bom que vá informação muito sensível, mandar senha e tal, essas coisas não. Mas, dado que eu sei como é que é formado um token desse, eu posso, dado que eu tenho a chave secreta, eu posso gerar um token de qualquer usuário que eu saiba que exista, por exemplo. Então, esse é o grande perigo, porque se alguém descobre essa chave secreta, essa pessoa pode gerar tokens válidos, né? E começar a ter autorização para acessar conteúdo da API, dos dados, que não deveria ter acesso, certo? Então, essa chave ela deve ser guardada assim.
aqui na disciplina da gente, a gente não vai abordar lá 7 chaves, a não ser que vocês queiram, por conta própria, fazer isso, tá? A gente vai ter lá uma variável dentro do código da gente que vai guardar essa chave, tá? Isso é longe de ser secreto, certo? No ambiente real, isso pode ser recuperado através de uma variável de ambiente do servidor, tá? Ou pode estar em um arquivo no servidor, um arquivo que só pode ser lido por um usuário específico, que é o usuário que roda esse serviço, tá? Então, quando a gente roda coisas no Linux, né, que geralmente a gente roda os serviços no Linux, no Unix ou Linux, cada aplicação, cada processo, quando vai rodar, tem o dono daquele processo, né? Então, esse processo que vai rodar esse serviço tem um dono, que é um usuário específico. E aí, essa chave pode estar num arquivo bem escondido, e criptografado, inclusive, e só quem consegue ler, e só quem consegue criptografar é esse usuário específico que roda, tá? Outra forma de gerar essa chave é gerar programaticamente, por exemplo, isso é com random. Usa uma função random que recebe uma semente, e essa semente vem de um lugar que está secreto, que é, por exemplo, um arquivo secreto, ou é uma variável de ambiente, enfim. Usam a criatividade para manter isso secreto, né? Porque não dá para engolir a chave, como eu coloquei aqui na figurinha, tá? Então, no mundo real, a gente tem que usar a criatividade para manter essa chave a mais secreta possível, certo? Aí, vamos só para isso ficar mais claro, eu coloquei um exemplozinho aqui, tá? Isso aqui é um token real, tá? Eu gerei esse token aqui usando a aplicação que a gente vai ver já. Esse token foi gerado e foi enviado quando eu fiz login de um usuário, tá? Imagine que dentro desse token aqui no conteúdo tem que admin igual a false. Ok? E aí eu gerei esse token, esse último pedaço aqui é a assinatura, ó, esses pontos dividem cada pedaço do token. Esse último é a assinatura e tem essa assinatura aqui. Se eu sei qual é a chave secreta que assinou esse token, se eu modificar qualquer coisa nesse token, por exemplo, eu modifiquei, o admin era falso, modifiquei para admin ser igual a true. Isso aqui ficou diferente, essa codificação do payload ficou diferente, porque esse payload, o que tem aqui é a codificação desses dados aqui que a gente tem aqui, tá? Então, eu coloquei admin igual a true, e eu modifiquei isso, tá? Mas eu tenho uma chave secreta, e aí eu gerei essa assinatura aqui. Quando eu gero essa assinatura, como o conteúdo mudou, essa assinatura, ela vai necessariamente ser diferente dessa assinatura original que eu tinha aqui, certo? Mas, se o servidor simplesmente lê o que tem aqui em cima, que é o que geralmente é feito, lê o que tem aqui em cima, gera a assinatura nova para esses dados que ele leu do cabeçalho e do payload, gera a assinatura. Como essa chave foi gerada com a chave correta, o servidor vai achar que isso é um token válido. Por quê? Ele vai ler o conteúdo do token, né? Ele vai basicamente ler isso aqui, né? Qual é o tipo de token, qual é o algoritmo, vai ver o que é que tem aqui na carga útil, aí vai pegar esses dados aqui e vai gerar a assinatura para esses dados com base na chave secreta. Quando ele gerar essa assinatura, vai ser exatamente igual a essa assinatura aqui, porque alguém descobriu qual é a chave secreta do meu servidor. E tá aí o problema, entendem? Quando ele for validar esse token, ele vai achar que é um token válido, porque a assinatura foi igual a que ele próprio geraria, tá? É claro que os servidores podem se precaver, e se for, como nesse serviço que a gente está fazendo aqui, é tudo muito mais simples, porque é a gente que está gerando os próprios tokens, né? Essas coisas ficam mais complicadas quando esses tokens são gerados por entidades terceiras, Google, Facebook e tal.
E aí, isso tem que ir lá para o Alt 2 para a gente ver como é que resolve isso, tá? Aqui a gente está falando que nós próprios somos as entidades que geram os tokens e que depois vão validar ou não os tokens, tá? Já se essa chave secreta, se ela se mantém secreta, mesmo que a gente não modifique nada o conteúdo, quando eu uso outra chave, a assinatura muda, e aí o servidor percebe que isso não é um token válido, tá? Mesmo que eu saiba, eu descobri quem é o usuário, descobri quem é a senha, eu formei um cabeçalho e um payload bem bonitinhos, mas eu assinei com outra chave, eu sei qual é o algoritmo que eles estão usando, mas eu assinei com outra chave, a assinatura é diferente. E aí o servidor vai perceber que isso não é um token válido, tá? Daí a importância de manter essa chave realmente secreta. Então, o que torna esse esquema de autorização seguro é o fato do servidor conseguir detectar que aquele token não é válido. E isso só ocorre se a premissa de que a chave é secreta for verdadeira. Se a chave deixar de ser secreta, então esse servidor não consegue mais detectar que o token foi modificado, ou que é um token que não foi gerado pela unidade certificadora correta, que é ele próprio, nesse caso, né? Entendido isso, pessoal? Beleza. Falou, beleza. Então, vamos lá. Então, até aqui nesse momento, a gente conversou sobre o quê? A gente conversou sobre esse post de login que o usuário faz, a resposta que vem com o token, a gente já entende um pouquinho melhor o que é esse token e como é que o servidor reconhece que esse token é válido ou não. É basicamente pela assinatura e sua chave secreta, tá bom? Então, depois disso, o cliente tem que começar a enviar esse token que foi recebido lá no cabeçalho de autorização do HTTP. Então, cada vez que o cliente vai acessar, ele coloca lá esse token no cabeçalho. E aí, o servidor, quando recebe, se essa rota que o cliente está tentando acessar for uma rota privada, que precisa de autorização, ele vai recuperar esse token lá do cabeçalho, vai ler esse token, vai ver se é um token válido, né, pelas assinaturas, depois vai ler o conteúdo, vai ver se é um token que não foi expirado ainda, certo? E aí, dado que é um token válido que não foi expirado, o servidor vai verificar se esse usuário por trás desse token tem acesso ao que ele está querendo ter acesso, ok? Quando no cabeçalho de autenticação, de autorização, sempre vem o tipo de autorização e as credenciais. No caso da gente, o tipo vai ser esse bearer, tá? Que é o esquema de autorização que a gente está usando, que é o esquema de autorização que se baseia no AUT2 e é muito usado, tá certo? E as credenciais, no nosso caso, vão ser um token JWT nesse formato que a gente está vendo aqui, certo? Então, quando o servidor recupera essa informação, ele pega esse token aqui e a partir desse token ele vai conseguir, por exemplo, ver quem é o usuário que está por trás do token, nesse caso é Raquel@computação, o tempo de expiração desse token, né, aquele time millis, para ver se esse token está expirado ou não, enfim, ele vai ver o payload desse token, ele vai ler e com base nesse payload ele vai dar ou não autorização para esse usuário acessar essa rota que está sendo solicitada, tá? Esse recurso que está sendo solicitado. É, eu não coloquei nada aqui a respeito, mas tem uma coisa interessante da gente discutir, que é sobre esse tempo de expiração, certo? O que é que acontece? Eu faço o login, o servidor gera o token, aí o servidor gerou, entregou para o browser. Aí vamos supor que esse token não tem tempo de expiração, que ele vai durar para sempre, certo? É, será que isso é bom? Esse token durar para sempre? E aí esse cliente ficar com acesso eterno à aplicação? O que é que vocês acham? Melhor ter um tempo. Depois de, sei lá, 24 horas, desloga só.
É o ideal, né? Se não for assim, o que é que pode acontecer? Vocês têm alguma ideia? Vai ficar o cookie, né? Aí o cara que for te hackear vai pegar todos os acessos do browser e vai ter o acesso direto, sem precisar de autenticação. Para sempre, e para sempre, né? Significa que se alguém roubar o seu token, a gente está falando agora de outro problema de segurança, né? A gente tinha falado até agora de um problema de segurança que era se alguém descobre a chave secreta, esse alguém vai poder gerar tokens válidos para o seu serviço, que também não é bom, né? Agora é alguma, algo que é talvez mais factível, que é alguém colocou um sniffer no meio do caminho e roubou o seu token. Se esse token é válido, né, que você está usando a aplicação da forma correta e o token foi gerado pela unidade certificadora correta e entregou o token, isso é um token válido. Essa pessoa que roubou o seu token vai poder fazer o quê? Esse programa que roubou o seu token, né? Vai poder fazer qualquer coisa em seu nome, né, nessa API. E se esse token não expira, é como Joás falou, como é? Foi Joás que falou? Acesso vitalício. Acesso vitalício em seu nome, quer dizer, no nome de outra pessoa, para o serviço, né? Isso não é bom. Então, por isso que existe o tempo de expiração dos tokens, tá certo? Um tempo muito curto é ruim. Por quê? Vai ficar Vamos precisando logar toda colocar. hora. Exato, vamos colocar 1 minuto, que foi o que eu coloquei nos exemplos, só para a gente se chatear. Vamos colocar 1 minuto. Aí, em 1 minuto, a cada minuto você vai ter que solicitar um novo token. Você tem que ficar se logando para receber um novo token, não é bom, né? Imagina se for muito grande e tem esse problema da segurança, né? Então, isso é o que a gente chama de um trade-off de projeto, né? A gente tem que pensar num tempo de expiração que seja grande o suficiente para não ser incômodo e não requerer logins o tempo todo, mas ao mesmo tempo ser curto o suficiente para não causar um estrago muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente conhece a forma como os usuários acessam a aplicação da gente, isso fica bem mais fácil, tá? Então, por exemplo, se você sabe que o tempo de interação entre o usuário e essa aplicação, em geral, é de 2 horas, né? Ele passa umas 2 horas usando até concluir o que ele precisava concluir. Então, a gente pode colocar um token de 2 horas, tá? Se a gente acha que isso é muito baixo, mas o que é que a gente vai ganhar colocando mais do que 2 horas se o usuário nunca passa mais do que 2 horas interagindo com o serviço, tá? Então, assim, isso é algo que pode ser mudado ao longo do tempo, à medida que a gente vai conhecendo a aplicação. Então, você pode começar com um tempo que você acha adequado, mas depois, à medida que você vai entendendo a interação de cada cliente com a aplicação, você pode ir tomando decisões diferentes para mudar esse tempo de expiração, ok? Então, dúvidas até aqui, porque agora a gente vai começar a ver código. Tudo certo? Beleza. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá certo? Agora eu estou conseguindo ver colocar aqui no outro monitor o chat de vocês, eu consigo ver agora. Sim, mas antes de prosseguir, vamos para as mais notícias, tá? Como vocês sabem, isso é um curso introdutório, né? Então, a maioria aqui está tendo contato pela primeira vez com esse tipo de desenvolvimento de APIs, com o desenvolvimento de um serviço, né? Porque no final uma API é um serviço que fica lá para ser acessado via HTTP a qualquer momento, tá? Então a gente vai ficar em algo muito básico. Então, não se assustem, mas a gente não vai usar nenhum algoritmo de criptografia para armazenar as senhas e para enviar as senhas. Mas saibam que isso não é o correto, tá? Só que isso é trabalho braçal, de você ir ver uma biblioteca que faz criptografia e ver como é, não tem nada a ver com conhecimento novo, específico de API, né? Mas vocês sabem que as senhas têm que ser gravadas criptografadas e as senhas têm que ser enviadas criptografadas, né? Senão qualquer pessoa podia recuperar essas senhas quando a gente envia pela rede, ok?
mas a gente não vai fazer isso aqui. A outra coisa que a gente já comentou é que a gente vai, aquela palavra secreta, para gerar a assinatura dos tokens, ela tem que ser secreta, mas a gente vai só deixar como uma variável do programa da gente Java, sem se preocupar muito com isso, tá? Porque, de novo, é só trabalho braçal de você pensar num esquema e fazer, não tem muito a ver com o desenvolvimento da API em si, ok? Mas a boa notícia é que a gente vai usar JWT, que segue um esquema de autorização que é já muito usado na prática para HTTP, tá? Então, isso é uma coisa boa. A gente também não está fora do mundo real completamente. Depois é uma questão de vocês irem vendo uma biblioteca de criptografia, como é que faz isso, e como é que você lê uma variável de ambiente, por exemplo, para ver qual é a chave secreta e pronto, ok? E a outra notícia é que a gente não vai usar o Spring Security. Lá no ecossistema Spring tem muita coisa para segurança, e tudo foi colocado dentro do Spring Security, certo? Só que, como a gente está muito introdutório, a gente quer basicamente ver essa parte de autorização com tokens, não vale a pena usar o Spring Security. O Spring Security, ele é tipo uma bazuca enorme, oferece um monte de serviços para a gente. Então, por exemplo, aquela parte de papéis de usuários, o próprio login, ele faz automaticamente, sem a gente precisar programar quase nada, quer dizer, precisa. Mas ele tem uma série de arquivos de configuração que a gente precisa escrever, tem uma série de classes que a gente precisa herdar de outras classes do Spring para poder definir certas coisas. Então, não é algo que vem assim muito de graça. Até agora, tudo que a gente usou veio de graça, né? O MVC veio de graça, com poucas anotações rápidas, a gente consegue fazer coisas bem bacanas. O Spring Security, ele não é bem assim, tem um processo de configuração maior. Tá? Eu coloquei aqui duas referências que eu achei em português, para quem tiver curiosidade, mas a gente não vai usar o Spring Security, tá? A gente vai usar apenas esse esquema de autenticação, de autorização bearer, usando o JWT, e a gente vai usar alguns recursos do Spring Boot, mas não é o Spring Security, ok? O recurso principal que a gente vai usar do Spring Boot é um filtro, tá? Um filtro no Spring, no ecossistema Spring, é um componente que vai ser executado em algum momento da cadeia de chamadas, digamos assim, das requisições que chegam no servidor. Então, chega uma requisição no servidor HTTP. Essa requisição tem que passar por uma série de componentes, tá? Um deles vai ser o primeiro dos componentes que a gente cria, essa requisição vai chegar no controlador da gente, né? Mas antes de chegar no controlador da gente, essa requisição vai passar por outros componentes do framework Spring, tá? Por exemplo, vai chegar num controlador base, antes de chegar no nosso, chega em outro controlador do Spring, que esse controlador é que vai identificar dos nossos qual é o que deve receber, por exemplo. Então, um filtro é um componente que vai rodar ou assim que uma requisição chega no servidor, tá? Ou imediatamente antes dessa requisição sair, tá? Então, um filtro, ele roda ou bem no início ou bem no fim. No caso do que a gente vai ver aqui, a gente vai criar um filtro que roda bem no início. Então, quando uma requisição chega para uma rota privada, né, uma rota que requer um token, né, eu quero acessar sei lá, barra produtos, sei lá, barra compras de um site de comércio eletrônico. Eu quero acessar compras de um certo usuário, né? Obviamente que, por segurança, eu devo ser esse certo usuário, ou no máximo devo ser um admin, mas geralmente nem admin acessa esse tipo de coisa, tá? Ou não deveria ter acesso a isso. Então, se eu quero acessar as compras de um determinado usuário, então eu preciso de um token. Então, esse filtro é um componente que assim que uma requisição que é feita para uma rota que deve ser privada chega, aí esse filtro vai rodar. O que é que esse filtro faz? Esse filtro basicamente recupera o token e verifica se ele é válido,
tá? De forma muito simples. Então, ele recupera o token, por exemplo, ver se ele não foi expirado ainda, se a assinatura é válida, se o token é válido, se o token for válido, ele passa adiante essa requisição. Se esse token não for válido, tá? Ele vai gerar já esse próprio filtro, nem passa adiante essa requisição, e ele já gera uma resposta de volta dizendo unauthorized, que não foi autorizado, por exemplo, tá? Então, essa é uma das grandes novidades que a gente vai fazer, e aí esse filtro precisa de uma configuração. Eu preciso dizer quando é que esse filtro roda, para que rotas esse filtro deve rodar, porque algumas rotas a gente pode manter públicas, né? Não precisa de identificação de quem é o usuário ou de uma autorização para acessar aquela rota. Eu posso manter algumas rotas públicas, outras rotas privadas, e aí eu preciso configurar quando é que esse filtro vai ser chamado, tá? Então, isso é uma das novidades do que a gente vai fazer. Então, a gente, como projetista, a gente precisa identificar que rotas são privadas, criar um filtro e configurar esse filtro para rodar sempre que rotas privadas precisam ser acessadas pelos usuários, tá? A gente também, como projetista, vai definir qual tipo de autenticação, quem é o ID do usuário, se tem regras para a senha, tudo isso é o projetista do sistema que vai fazer. A gente vai definir o tempo de expiração do token, porque se é a gente que vai gerar o token, então a gente que vai identificar qual é esse tempo de expiração de cada token. E a gente que vai precisar saber gerar esses tokens, né? Então, a gente já sabe que a gente precisa ter um serviço, né? Ou pelo menos dar essa sensação na gente, precisa ter um serviço dentro do nosso código que sabe lidar com tokens, que sabe ler tokens, que sabe extrair quem é o sujeito por trás de token, que sabe gerar tokens, tá? É esse serviço que vai ter acesso à palavra secreta e nenhum outro precisa ter. Estou falando agora já do @service, do que a gente desenvolve, tá certo? A gente precisa colocar uma dependência a mais, além das que a gente já vinha colocando, que é a dependência do JSON Web Token, certo? Eu sempre falo Java Web Token, meu Deus. Toda vez eu falo assim, mas é JSON, tá? É só porque quando eu vejo o J. Então, o JSON Web Token, ele tem essa dependência aqui, que a gente precisa colocar, senão não vai funcionar, certo? E esse token vocês vão poder usar, esse tipo de token, esse tipo de autenticação, autorização que a gente está vendo aqui, vocês vão poder usar, como eu disse, é muito usado, independente de estar sendo usado com Spring Boot, com Java, né? Porque é algo mais genérico, tá certo? E aí vamos ver os componentes específicos da aplicação da gente. Deixa eu pegar agora o... Vocês têm dúvida até aqui, que queiram tirar? Pronto, então vamos lá. Essa aplicação que a gente está usando é aquela velha aplicação que a gente já vinha usando como exemplo das saudações, certo? Lembra que a gente tinha saudações por hora, que aí diz bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora. E a gente tinha umas saudações alternativas, acho que vocês vão lembrar. Essas saudações alternativas é que os próprios usuários podiam inserir saudações alternativas no sistema, certo? E aí ele pode inserir, ele pode recuperar a última, ele pode recuperar a saudação alternativa com um determinado identificador, e pode recuperar todas as saudações alternativas que estão no sistema, e pode recuperar uma saudação alternativa que contenha uma determinada expressão, né? Esse código todo está no GitHub, certo? Vocês acompanhar aqui o que a gente está lendo, mas depois vocês têm acesso total a esse código que já está lá, tá bom? Aqui é só para relembrar. Então, tudo aqui que a gente vê no controlador já é bem conhecido, um velho conhecido de vocês. Mas a gente definiu que essas rotas aqui, no projeto da API, a gente definiu que a rota para saudação alternativa, toda vez que chegar uma rota assim, que precisa de autenticação, certo? Precisa ser um usuário que está autenticado com um token válido, ok? A outra coisa que tem de novidade aqui é que a gente precisa agora de um usuário, certo?
porque a gente não tinha usuários nessa aplicação, a gente só tinha a saudação, né, como entidade. Então, agora a gente tem uma nova entidade, que é o usuário, e como uma entidade, depois isso vai ficar lá em um banco de dados de usuário. Tá? Aqui a gente definiu que o e-mail é o identificador único do usuário, então essa aplicação não recebe usuários com e-mails iguais, e além disso, o usuário guarda um nome e uma senha, tá? Então, isso é uma novidade dessa aplicação. Como agora a gente tem essa entidade usuário, a gente também vai ter um repositório dos usuários. Aqui no repositório dos usuários, a gente vai ter uma aplicação para encontrar o usuário por e-mail, porque só para ficar mais bonitinho, a gente colocou que o ID do usuário é o e-mail, né, não é aquele ID gerado automaticamente, e a gente vai usar aquela formação de palavras, o find by, e colocar exatamente o nome do atributo do usuário que a gente quer usar aqui e vai dar certo. Então, eu consigo recuperar um usuário através do e-mail dele, certo? E aí, vamos para o login, tá? Esse serviço agora, como a gente requer que tokens sejam gerados, então a gente precisa saber gerar um token depois que um login foi bem sucedido. Então, a gente tem aqui um controlador só para o login, isso é uma boa prática, tá certo? Manter um controlador só para o login. E aí, esse controlador só tem um método, que é o autentica, tá? Que é para o caminho /auth /login. E aí, ele recebe um usuário login DTO. Então, o que é esse usuário login DTO? A gente também não conversou muito sobre isso, mas DTO é Data Transfer Object, certo? DTO, deixa eu escrever aqui para vocês verem. Esses objetos, a gente cria muitas classes com esses objetos para poder fazer a transferência de dados entre cliente e servidor. Então, por exemplo, na hora do login, se eu tivesse que passar um usuário mesmo, eu ia ter que passar usuário, nome e senha. Mas é tão estranho, assim, na hora do login, ter que dar o usuário, ter que dar o nome, ter que dar a senha. Ou na hora de recuperar as informações de um usuário. Se eu retornar um usuário, eu retorno a senha junto, que também não é bacana, né? Então, ao longo do desenvolvimento de uma aplicação, a gente passa por umas situações dessas, de não ser adequado, na maioria das vezes, não é adequado usar as classes que representam as entidades do sistema para retornar dados entre cliente e servidor, certo? Aí a gente cria essas várias classes dentro de um pacote lá específico que a gente cria lá para DTOs, e a gente vai criando essas classes lá dentro. Essas classes são, de novo, aqueles POJs, né? São classes muito simples, que são acessadas apenas nessa hora da transferência, então não tem nenhum uso tão grande assim dessas classes, elas não são pesadas. Só que é chato de ficar criando essas classes, né? Acho que até alguém tirou uma dúvida dessa lá no mural, e a gente já tinha conversado um pouquinho sobre DTOs, né? Então, DTOs são importantes. Existem alguns frameworks, algumas bibliotecas que ajudam a lidar com DTOs, mas eu acredito que para esse início elas são tipo uma bazuca, a gente não precisa delas. A única coisa que eu recomendo na hora dos DTOs, para facilitar o desenvolvimento, é usar essa biblioteca Lombok. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa biblioteca Lombok, ela cria código para a gente, tá? Então, essa biblioteca, ela vem com... e usar ela é simplesmente colocar nas dependências do .xml, tá? Eu não lembro se a gente tem que instalar no Eclipse, depois eu vou tentar lembrar. Mas aí, depois que a gente coloca lá nas dependências, a gente simplesmente vai usar algumas anotações, tá? Por exemplo, aqui tem o @data. Quando a gente coloca @data, ele vai criar para a gente construtor default e gets e sets. Eu acho que tem o @getter. Ele vai gerar só os getters, só os gets. Acho que tem setter, ele gera só os setters.
equals e hashcode. A gente pode colocar e aí ele gera o equals e hashcode para a gente, certo? Então, assim, quando a gente vai criar DTOs, a recomendação é que a gente use essa biblioteca, porque a gente não precisa gerar absolutamente nada. Ele vai gerar para a gente, se colocar @data. Depois vocês podem ir ver um pouquinho mais sobre quais são as outras anotações que tem disponíveis, tem várias anotações disponíveis, mas aí funciona que é uma beleza, mas é recomendado apenas para os DTOs, certo? Quando a gente usa isso nas entidades, dá certo, dá, mas o negócio vai ficar um pouco mais lento, porque essas coisas são geradas de forma preguiçosa, e aí as coisas ficam mais lentas, tá? Então, é uma dica para vocês não perderem tempo escrevendo classes de DTOs, porque a gente acaba escrevendo muitas classes de DTOs, tá? Ó, o Rodolfo está dizendo que no Eclipse precisa do map struct processor para funcionar. O Lombok, o map struct é para DTOs, mas é outra coisa, né? É para fazer o mapeamento do DTO para as entidades. A gente aqui nem está usando o map struct ainda, que eu achei que ia ser muito avançado. A gente está usando só o Lombok mesmo, para gerar esses gets e sets que são necessários, certo? Ah, tá, você que botou, né? Beleza. Então, a gente vai ter vários DTOs aqui nessa aplicação. Eu criei um pacote só para os DTOs, então a gente tem uma saudação que não vai com o ID, saudação DTO, tem usuário DTO que não vai com a senha, tem usuário login DTO que é só e-mail e senha, enfim. Cada vez que a gente vai aumentando essa aplicação, a gente pode sentir necessidade de rodar mais, de criar mais DTOs, certo? A outra novidade, que provavelmente é a mais importante, vamos lá para o serviço de login, certo? No serviço de login, eu vou simplesmente chamar um serviço que eu chamei de JWT, e esse serviço vai fazer a autenticação para mim, tá? Nesse caso aqui, esse serviço aqui, ele vai conhecer o repositório de usuários. Esse serviço, na verdade, ele vai encontrar vai recuperar o usuário, tá? Esse autentica que é o que a gente está chamando. Ele vai recuperar esse usuário, ele vai verificar se esse usuário existe, né? Que é com o isPresent, que a gente pega um optional, ele vai verificar se o usuário existe, vai verificar se a senha que eu recuperei desse usuário é igual à senha que eu mandei aqui através do JSON que vinha no corpo do HTTP. Se essas senhas baterem, então esse usuário está autenticado, né? Ele foi autenticado com sucesso, esse usuário é quem ele diz que é, e aí eu vou retornar uma resposta de login, que é uma classe muito simples, que é basicamente só um string, tá? É só para ficar mais bonitinho. E essa resposta de login, ela vai receber um token, e quem é que vai gerar esse token? Quem vai gerar esse token é o próprio serviço JWT, ó, gera token aqui, que é uma classe que recebe um usuário, né? Ele vai gerar um token para esse usuário, então ele recebe o usuário, ele vai chamar, ó, esse serviço do JSON Web Token, do JWT, que é um construtor de tokens. E aqui eu vou setar o que eu quero setar. Aquele sub lá, que é padronizado, né, que é público, que é um claim público, ele já vem aqui embutido um método setSubject para setar aquele sub, então eu vou setar o sub, dizendo que é o e-mail do usuário, e depois eu vou assinar esse token usando um algoritmo de assinatura, que foi o HS512, e usando a chave secreta. Ó. Eu não disse que ia ser só uma variável? A variável está aqui, ó, já pode sair?
É a chave secreta. Não é uma boa chave secreta, tá? Geralmente as pessoas usam as combinações de... Constante não, não? Oi? Token É key é uma constante, né? Se eu ficar... constante. É uma constante, é final. É uma constante, certo? E aí ele pega essa chave, gera essa assinatura aqui, e depois ele vai setar... Ops. Depois ele vai setar... Ó, set expiration é o setar a data de expiração, certo? Eu vou setar aqui, ó, que data de expiração ridícula. 1 minuto, tá? Não é bacana 1 minuto. Eu pego o tempo corrente, né? O tempo de agora, e vou acrescentar aqui, a partir de agora, quanto tempo vale esse token, né? Aqui está 1 minuto. Vamos colocar pelo menos 3 minutos, certo? Vou tornar ele compacto e pronto, gerei esse token, tá? Esse código aqui, o que vai mudar de uma geração de token para outro se você vai setar mais coisas aqui, né? Eu posso setar audiência ou claims específicos. Esses claims podem vir de um map. Eu posso setar headers, né? Para aquele campo de headers de JWT. Enfim, eu posso setar um monte de coisas aqui, né? Então, cada projetista de API, cada desenvolvedor que vai dizer o que é de informação que vai ficar nesse token. Nesse que a gente está gerando aqui de exemplo, a gente está guardando só quem é o usuário com e-mail, ok? E a gente gera isso, e esse token, ó, eu vou retornar um login response, que na verdade tem um string dentro, e essa string é o token, tá? E eu retorno isso para o meu login controller, né? Retornei para o login controller com o status ok, tá? Se esse login aqui, na hora de autenticar, se eu não tivesse conseguido autenticar, ou o usuário não existe, ou a senha não bateu, né? Se o usuário não existiu, a senha não bateu, eu não ia conseguir entrar aqui. Então, eu ia retornar uma mensagem de erro, que é e-mail e ou senha inválidos. Login não realizado. Talvez melhor, em vez de ser e-mail, era ser usuário e ou senha inválidos. Login não realizado. E aí, no login response, no login controller, aqui nesse caso, a gente optou por retornar o ok também. Só que a resposta que vai, quando o usuário não foi autenticado corretamente, né, a senha não bateu, o usuário não existe, a resposta que vai não é o token, é a mensagem de erro, ok? Que é o que a gente tinha discutido. Essa é uma opção. Outra opção era a gente lançar uma exceção lá no serviço, aqui a gente, se lança a exceção, a gente não retorna o ok, a gente pode retornar um 401, certo? Então, fica a critério de quem desenvolve cada aplicação. Então, a partir daqui, ó, esse método aqui, gera token, é aqui porque a gente tem maior novidade aqui, tá? Porque a hora que a gente usa o JWTS, esse JWTS vem da biblioteca que a gente colocou como dependência lá no POM, tá? E é essa hora que a gente usa para gerar o token. A outra novidade que a gente vai ter aqui é o filtro, tá? Então, como a gente definiu que esse saudações alternativas, toda vez que vier qualquer pedido para saudações alternativas, esse usuário precisa estar logado. Então, o ideal é que a gente crie um filtro e toda vez que chegar uma requisição para esse para essa chamada aqui, a gente verificar, antes de chegar aqui, a gente já verifica se esse usuário tem um token válido ou não. Aí, para isso, a gente criou um filtro, tá? O filtro é um filtro Spring. Aí, de novo, eu acho que é importante vocês entenderem o que é que está se passando aqui, mas eu acho que esses códigos, eles são meio padronizados, assim, é meio um copia e cola, mas é importante você saber o que é que você precisa fazer, o que é que está acontecendo, certo?
Então, o que a gente faz aqui é criar um filtro, a gente estende esse filtro, a gente herda de um filtro genérico do Spring, certo? E aí a gente vai, desse filtro genérico, a gente vai sobrepor um método dele, que é que a gente tem que fazer, o que é que tem que ser realizado, né? Qual é a ação que esse filtro realiza, tá? Então, esse método, ele sempre recebe uma requisição, uma resposta. No caso da gente, a resposta vai ser, como a gente vai rodar no início, né? E a própria cadeia de execução do que está sendo realizado. Isso aqui, tudo quem faz para a gente, de colocar a requisição aqui, ou a resposta, seja lá o que for, é o próprio framework. A gente não precisa se preocupar com nada disso. A gente só precisa definir o que é que a gente quer fazer. Então, a gente quer, na verdade, lidar com a requisição. Quando a gente quer lidar com a requisição, a gente já está dizendo que a gente quer rodar esse filtro assim que essa requisição chegar, tá? Então, assim que essa requisição chegar, eu quero pegar essa requisição, que é uma requisição HTTP Servlet Request. Eu quero recuperar o header, que é o cabeçalho dessa autorização, dessa requisição, mas eu quero recuperar o header de autorização. Então, eu recupero esse header. Aqui eu vou ver. Se esse header for null, é porque não passou, não veio o token. Então, de cara, já tem algum problema, né? Porque eu quero ver o token. Então, se ele for null, ou se ele não começar com bearer, que é o tipo de autenticação que a gente precisa, porque vocês viram que, até na apresentação, eu coloquei autorização, 2 pontos, então vem o tipo, depois vem as credenciais, né? Então, primeiro tem que ver esse nome bearer. Se não for esse tipo, não vai dar certo, porque a gente não está preparado para outro tipo de autorização, certo? Então, a gente vai ter que ver se começa com isso. Se não começar com bearer ou vier nulo, então a gente já pode mandar uma resposta de volta. Nesse caso aqui, a gente está mandando uma resposta de erro, e nessa resposta, a gente está dizendo que é para dizer que é algo não autorizado, tá? Porque não veio o token, então esse acesso é não autorizado, tá? Uma vez que veio o token e é bearer, então eu chego aqui nesse outro ponto aqui do código. Se eu chegar aqui, eu vou pegar o token. Esse token index é o set, né? Eu quero pegar a substring porque isso aqui é um string, né? Esse token, esse header que eu tenho aqui é um string, que vai ser bearer, espaço e o token. Então, eu quero pegar a substring a partir do índice onde começa o token, que é o set, eu acho. Peguei só o token. Agora que eu peguei só o token, eu vou fazer um parser desse token. Tá? Eu vou chamar de novo aquele serviço JWTS, só que agora não é mais o builder, é o parser. Tá? Aí, para chamar esse parser, eu tenho que dizer quem é a chave secreta. Então, eu estou pegando lá do serviço quem é a chave secreta. Depois, estou fazendo o parse das declarações do token. E estou recuperando o corpo do token, que é aquela carga útil do token, tá? Se eu conseguir, aqui nesse caso, foi uma opção apenas tentar fazer isso. Se eu conseguir fazer isso de forma correta, é porque é um token válido, certo? Se esse token for expirado, esse parser vai dar erro. Se essa chave for incorreta, esse parser vai dar erro, certo? Então, só tentar fazer o parser, a gente já tem uma certa validação desse token, que a validação o token é válido, ele foi assinado com a chave correta e ele não está expirado, tá? É só isso que a gente está fazendo. A gente podia fazer algo mais? Podia pegar o usuário, podia ver se é admin, se não é, mas aí ia ser algo um pouco mais complexo e a gente está tentando manter simples para que a gente entenda o que é que está acontecendo. Se deu erro aqui, se a gente for ver esse passe aqui, a gente vai ver um monte de exceções que pode ser lançada aqui. Aqui tem todas elas, tá? Todos os tipos de exceção que ele pode lançar. Para qualquer tipo desse, eu quero simplesmente retornar um código não autorizado. E eu não vou nem passar adiante essa requisição, tá? Eu vou retornar. E esse método do filtro, sempre no fim você tem que dizer, ó, terminei. Aí você chama o próximo chain, como se fosse o próximo componente dessa cadeia por onde essa requisição passa, eu vou chamar ele. Só que nesse caso aqui eu não vou chegar aqui, porque antes disso a gente vai retornar com código de erro,
ok? Esse filtro, não sei nem o que foi que eu mudei aqui. Esse filtro, ele precisa ser configurado, tá? A configuração para que rotas ele vai ser chamado, certo? Essa configuração fica na aplicação. Isso que a gente está vendo aqui é muito Spring Boot, tá? E muito do que a gente está vendo aqui é, como eu já falei, copiar, colar, né? A gente pode modificar uma coisa ou outra, é bom entender, mas não é nada que vocês têm que decorar para fazer, porque vocês vão, quando vocês forem desenvolver, vocês vão ter acesso à documentação e tudo mais. Essa aplicação Spring Boot, ela também é uma aplicação de configuração. Quando a gente coloca essa anotação aqui, @Spring Boot Application, na verdade, isso aqui é um conjunto de várias anotações e entre elas é uma classe de configuração. Só que o Spring Boot configura para a gente tudo automático. É diferente de você usar o Spring padrão, que não é o Spring Boot, que você tem que fazer uma série de configurações complexas. O Spring Boot faz tudo para a gente. E aqui nessa classe a gente vai colocar algumas configurações. Essa aqui é a configuração do filtro, tá? O token filter é o token é o filtro que a gente acabou de criar, é desse tipo aqui, a gente chamou ele de token filter. E a gente vai configurar agora, a gente vai registrar que isso é um componente que a gente quer rodar, né, para configurar ele. E a gente vai dizer que ele é um filtro. E a gente vai registrar um novo filtro, a gente vai registrar esse filtro entre os filtros que o framework vai rodar. E depois a gente vai dizer quais são as URLs que levam a chamar esse filtro. Então, se chegar algo só para saudações hora, esse filtro não vai rodar, só vai rodar quando chegar algo para saudações, alternativa, asterisco, para qualquer coisa que venha depois, saudações, alternativa, e para out de usuários, certo? Então, aqui a gente configura. Eu poderia ter filtros diferentes, por exemplo, a gente poderia ter outro filtro que ia ser muito parecido com esse, só que aqui ele ia verificar se é admin. E aí, aqui a gente tem que configurar outro filtro e adicionar outro filtro à nossa aplicação, só para as rotas que só o admin pode acessar, por exemplo, certo? Então, aqui, uma vez que a gente entende esse conceito de filtro, que é algo que roda ou antes, assim que a requisição chega, ou imediatamente antes da resposta sair, então a gente consegue usar isso de formas diferentes, tá? E aí, acho que terminamos o que tinha de novidade do código, porque o resto eram coisas que a gente já tinha visto, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um usuários controller. Aqui tem uma novidade. Aqui em usuários controller é para a gente controlar o recurso usuários, né? É quando a gente adiciona usuários e quando a gente remove usuários. Para adicionar usuários, lá no banco de dados de usuários, tá? A gente vai chamar o serviço de usuário e cria usuário. Aqui não tem novidade, é simplesmente eu vou criar um usuário. Se esse usuário já existir, eu vou dizer que deu um conflito, não vou adicionar. Se esse usuário for inválido, eu vou dizer que não dá para adicionar. Eu vou tentar recuperar o usuário por e-mail. Aí, se esse usuário já existe, quer dizer, eu já tenho um usuário com esse e-mail, eu não posso criar, tá? Aí eu vou retornar essa exceção, o usuário já existe. Se esse usuário não é um usuário válido, eu vou retornar um usuário inválido exception. Um usuário válido é um usuário que tem e-mail que não é o. Está aqui na classe de usuário que criei. É um e-mail que não é branco nem nulo, um nome que não é branco nem nulo e uma senha que não é branco nem nulo. Isso aqui é um usuário válido, certo? Então, se esse usuário for válido, eu vou lá e crio esse usuário. Então, vai dar conflito se for um usuário que já existe e eu estou dizendo que eu sou proibida de criar esse usuário se ele não for um usuário válido. Aí eu retorno, se for um usuário válido, eu criei, retorno um status de created, que é o 201, a minha resposta. Aqui, a outra novidade é essa aqui do delete.
Porque para criar um usuário, qualquer um deveria poder criar usuário. Afinal, você não consegue nem se autenticar, você não consegue nem se logar se você não é um usuário ainda. Então, não faz sentido que essa rota seja uma rota protegida, né? Mas, para remover um usuário, o correto é que apenas o próprio usuário consiga remover sua conta, tá? E aí, nesse caso, o nosso filtro não está preparado para fazer essa verificação, porque aqui nesse caso, o que eu vou fazer é verificar. Eu vou recuperar o authorization header, tá? Então, a gente tem esse request header, é uma nova anotação que a gente está vendo. Aqui a gente coloca o nome do header que a gente quer recuperar. E esse conteúdo desse cabeçalho vai vir para essa string aqui, que é o token. Vai ser o bearer e depois o token, né? Porque o header tem o bearer também. Aí eu vou pegar esse token e vou passar para o meu serviço de usuário, que é o delete usuário. Aí o meu serviço de usuário, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir ao serviço JWT que recupere quem é o usuário desse token, né? Então, na hora que eu vou ler que eu estou recuperando o usuário do token aqui, recupere o usuário, isso aqui é o meu serviço JWT. Eu recebo o cabeçalho, eu retiro aquele início bearer, né? Se ele também não iniciar em bearer, ou se o cabeçalho for null, eu já vou lançar uma exceção de segurança, porque eu precisava receber um token aqui, eu não recebi. Isso aqui, na verdade, é código morto. É só aquele negócio da gente querer se precaver de tudo, né? Mas isso aqui seria pego, esse erro seria pego lá no filtro, tá? Depois que eu tenho o token, a gente pega a substring lá só do token, tá? E depois disso, a gente vai passar para o parser. Quando a gente passa para esse parser, na verdade, que a gente faz o get subject, a gente vai jogar esse sujeito em uma string, aqui, subject. Essa string, então, ela vai passar a ter o e-mail do usuário que quer deletar sua própria conta, tá? Se esse parser aqui der erro, né, aí a gente vai retornar uma exceção aqui de segurança também, porque eu não consegui fazer o parser para recuperar a informação que eu queria, tá? Pode ser, é muito estranho isso, mas pode ser que esse sujeito venha nulo, tá? Seria o caso de outra exceção que a gente não está se precavendo aqui. Se isso vier nulo, eu optei aqui, até para vocês verem como é, na verdade. Como é que a gente cria um optional, tá? Caso vocês precisem. A gente não tem 1000 de optional, o optional tem uma classe, tem vários métodos estáticos, e aí tem um método off, então eu quero criar um optional dessa string subject. Então, se ela for null, esse optional, o exemplo vai ser true. Se ela for false, se ela for um valor de verdade, eu consigo recuperar através do get, tá? Estou só criando um objeto aqui do tipo optional. Aí, voltando para o usuário service, eu, então, já consegui recuperar o usuário, né? Eu já tenho esse usuário aqui, e aí eu vou validar esse usuário. Para validar o usuário é recuperar ele do banco, né? Aí eu recuperei um usuário, quando eu recupero o usuário, eu estou retornando simplesmente esse usuário para cá, e aí eu vou deletar esse usuário, né? Vou pedir ao DAO, né, o repositório, que delete esse usuário, e estou retornando um DTO desse usuário, certo? O que veio de novidade aqui é que a gente recuperou no serviço, a gente recuperou o header, recuperou o token, leu dados específicos do token para poder tomar a decisão de deletar. Nesse caso aqui, nem era decisão de autorização, era só uma decisão de identificar quem é o usuário que vai ser deletado, certo? Mas, se essa rota podia ser diferente, eu poderia passar o e-mail do usuário de alguma forma no corpo, num JSON no corpo, por exemplo, da requisição, e quem poderia deletar seria
o token do próprio usuário ou um admin, por exemplo. Então, já seria uma configuração diferente. Nesse caso, a gente iria recuperar o token, iria recuperar o usuário, ver se o usuário do token é o mesmo usuário que a gente quer deletar, e só se for é que a gente deletaria, certo? Lá no Git tem um exemplo que é exatamente assim, tem um demo JWT, que o delete é desse tipo, a gente recebe o e-mail, e a gente recebe o token, a gente vê quem é o subject do token, e se esse subject for diferente desse e-mail, a gente não dá autorização para deletar essa conta, certo? Vocês estão com dúvidas específicas? Eu queria que tu mostrasse no Postman, pra ver. Sim, verdade, vamos rodar. Vamos lá rodar. Eu já estou no exemplo 3. Aí vocês podem rodar esse, podem rodar o demo JWT, que eles são ligeiramente diferentes, tá? Para vocês terem uma noção. Então, eu botei para rodar, rodou sem erro. Eu acho que eu já mostrei na outra aula, mas não custa lembrar, né, que a gente consegue ver o banco de dados. Nesse caso aqui, a gente tem saudação, e a gente já tem várias saudações aqui, ó, configuradas. E a gente tem usuário também, e a gente também tem alguns usuários configurados, certo? Então, como já está tarde, eu vou fazer assim, eu vou abrir o Postman e eu vou usar um usuário desse. Criar é um post normal, tá? De criação de usuário. Esse post não... Ó, um post de criação de usuário. Vou colocar aqui no corpo, sei lá, o e-mail que eu quero agora é... Quem foi que falou por último aqui? Rodolfo. Rodolfo vai ter um e-mail... Rodolfo Alves. 100, 1, 2, 3. Criei, ó, 201. Se a gente vier no banco agora aqui de usuário, Rodolfo já vai estar aqui, a gente já consegue fazer login com Rodolfo. Voltando para o Postman. Nesse login, aí agora eu quero fazer login, tá? Vou fazer login de Rodolfo, que é o que a gente acabou de criar. É um login normal, vai passar e-mail e senha, esse é o DTO, lembram? A gente não precisa passar o nome, porque a gente criou um DTO para isso. Então, eu fiz o login, deu OK, e não veio mensagem de erro, veio o token. Então, agora a gente pode acessar, a gente pode criar uma saudação. Se eu tentar criar uma saudação com esse token, com nada aqui, ó, sei lá, um token aqui qualquer, e eu tentar criar, aí deu não autorizado. Isso foi o filtro já que respondeu, porque esse token não é válido, tá? Foi exatamente o que a gente mandou ele responder, né, lá no filtro, certo? Aí aqui, ó só, para vocês verem, quando vocês forem usar o Postman, aí vai ter aqui Authorization, aí você vem aqui. Aqui você escolhe qual é o tipo, né, que tem vários tipos. Aí você vai escolher o Bearer. E aqui você vai colocar o token que você recebeu lá no seu login, certo? Quando você fizer isso, então, você vai conseguir colocar essa saudação, certo? Esse prefixo, em quem tem, é só botar bearer? Isso. Você pega, já está lá, né, no Postman, né? Quando você vem aqui, aí tem o tipo de, aqui o tipo de autorização que você está usando, porque tem vários esquemas diferentes, tá? Tem API Key, Bearer, tem a Basic também, que é a default, acho que é a HTTP. Aí tem os Esse, vários tipos aqui, a gente se tu botar escolhe o bearer Bearer, aí, certo? se tu botar bearer aí, só que no meu tem duas opções, tem token e prefixo. Aí bota bearer também no prefixo. Acho que é só um comentário, né?
Você não precisa colocar bearer aqui. Não, aqui você coloca só o token, certo? Eu sei, é porque o meu tem duas opções, tem token e tem Que outra é? opção que é prefixo. Duas- Aqui nesse parte aqui. tipo, tem token e depois Que tem coisa. prefixo. Tá. Tu tentou Mas, atualizar para uma versão mais nova? não, é porque eu não tô usando ele. O meu é esse Ah, aqui. tá. Botei o link aí pra tu ver. Ah, tá, entendi. Certo. Tu faz teu teste aí. Eu acho que vai te colocar no token. Prefixo Eu acho que infradivo. colocando barrier funciona também, não sei, pode testar aí. Beleza. É. Eu acho que ele transforma isso em barrier 2 pontos e depois o token no final, acho, no JSON. Ele transforma isso aqui em bearer e espaço Espaço. token, certo? Espaço Então acho que o token. prefixo deve ser isso, né? Esse barrier. Deve ser, provavelmente, verdade. Ó, se a gente escolheu 3 minutos, né? Eu acho que se a gente for tentar inserir qualquer outra coisa. Isso aqui é a resposta, né? Vou mandar nome: Rodolfo. E aí, o que é que ele vai dar? Não autorizado. Por quê? Porque passou os 3 minutos, tá? Aí, nesse caso, eu teria que fazer um novo login, recuperar aqui, para poder conseguir escrever isso aqui lá no BD. Aí, agora sim deu certo. Se eu quiser deletar e não passar nada, ele vai dar o unauthorized, que a gente já sabe. Se eu passar um token válido, ele vai deletar o usuário por trás desse token, que é Rodolfo. Né? Então, ele deletou Rodolfo. Se a gente vier aqui no BD, deixa eu ver se faz isso. Se a gente vier aqui olhar o que é que tem no BD, a gente vai ver que Rodolfo não está mais como usuário do BD. Beleza, pessoal? Dúvidas? Aí, aqui na própria apresentação, aqui no fim, tem os links lá dos 2 exemplos que tem lá no repositório de JWT, para vocês verem. Provavelmente vocês vão copiar muito código daí, mas é bom que vocês entendam o que vocês estão copiando, certo? Dúvidas?